noite, como vai? Oi. Olha, como se diz em hebraico, tem uma expressão muito interessante. Yesh makom leshipur. Traduzindo para o português, não é assim tão interessante. Existe possibilidade, ou devia ter, melhores condições. Dá para melhorar. Shipur é melhorar, é reformar. Inclusive, se você quer fazer uma mudança na casa, pintar, mudar a decoração, você fala shipur. Pois é, no meu caso também. Se pudesse fazer o shipur klali, operação geral, na minha coluna, e me transformar novamente numa pessoa normal, ia ser ótimo. Puth, você é uma pessoa normal, só que você está com um problema de coluna. Aliás, vamos explicar, né, por que a gente ficou um mês, né, fora do ar. Primeiro fui eu que tive uma gripe muito forte, esse foi o primeiro motivo. E, na sequência, a Ruth teve um problema seríssimo de coluna, que Ainda estou. existe, mas hoje, véspera de Kippur, a gente está aqui para pedir os perdões, né? Pois é, a gente nesse dia tem que pedir perdão pelos pecados, pelas dívidas que não pagou. Então, eu estou devendo uma opção de coisas Não acredito. a todo esse Eu não público, acredito, de mas modo tudo que bem. aí eu venho me desculpar. Imagina, você não tem nada que se desculpar, mesmo porque a gente, né, tá todo mundo sabendo que você está com esse problema. Enfim, vamos falar de outras coisas. Exatamente, nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Não, a gente só está dando uma satisfação porque a gente sumiu, né? Mas a gente já apareceu e aí a gente vai aparecer falando sobre o que exatamente. Eu queria começar, se você puder, como eu gosto sempre de falar sobre o tempo, agora vai ter uma... Você sempre fala que na véspera de Irag, Hagim, tem mudança climática. Isso quer dizer que vamos ter mudanças agora? Então, está acontecendo também. Primeiro, nós já entramos no mês de outubro, que já não é mais o verão, né? Daqui. Então, e as mudanças de temperatura começam a se mostrar. Nos últimos dias, tem havido uma baixa de 1 grau, pelo menos, quase que diariamente. E à noite, a diferença chega a ser 2, 3 graus. 2, 3 graus, nós temos tido noites com 22 graus, 21 graus. Eu estou falando na região central, não falo do sul, que é mais quente, embora no deserto as temperaturas de dia sejam muito mais elevadas do que na região central e norte, mas de noite a temperatura cai muito mais do que no centro. As temperaturas no deserto à noite são baixas quando começa essa mudança de estação, porque nós estamos agora na mudança de estação. Inclusive, tem previsão de chuva por esses dias, pode ser que chova. E, em geral, sempre nas proximidades de Sukkot, depois de Yom Kippur, nós temos Sukkot, e Sukkot, como diz a tradição, que você constrói a cabana, mas você não pode cobrir de tal forma que você não possa ver o céu e as estrelas do céu, então fica sempre os espaços. E aí resolve chover, e aí molha tudo que está no açúcar. Pode botar um plástico transparente? Não pode botar nada para proteger. Olha, que interessante. Tem que deixar aberto, de modo que aí tem que chover em Sukkot, claro, como tem que ter tempestade de areia depois que se limpou as janelas em Pêssar, em Sukkot tem que chover, que é para molhar tudo dentro do açúcar, os enfeites com tudo babado. Eu digo, sempre a coincidência entre mudanças de tempo
e os Hagim. E a temperatura prevista hoje ainda é quente, e sempre se fala muito nisso por causa do jejum, que a privação de água, de líquidos, é que é o mais difícil quando está muito calor. Verdade. E se aconselha, em vez de comer muito na última refeição antes do jejum, e sim até 24 horas do jejum, começar a beber muito, que é para diluir os sais e eliminar tudo que não é próprio e que ajuda a você a ter mais fome. E não fazer altas refeições na véspera, desde 24 horas antes, comer pouco, comidas leves, mais frutas, verduras, saladas, e não pensar que se comer muita quantidade você vai ter menos fome. Pelo contrário, atrapalha bastante. E pode dar mais sede também. E o tempo é assim, quer dizer, hoje e amanhã ainda vamos ter temperaturas em torno de 30 graus aqui na zona central, e depois de quinta-feira as temperaturas começam a baixar outra vez. De modo que sempre é esse tipo de sobe e desce. Aumenta um grau, diminui um grau, mas o tempo anda nublado. A gente não vê mais aquele céu azul, limpo, de nuvens, amanhece tudo nublado, e o dia todo está nublado agora também. De modo que as nuvens também filtram um pouco os raios solares, aí fica menos quente. Bom, dito isso, bom, eu não sei o que você preparou, né? Porque a gente está realmente tanto tempo sem Eu não preparei, mas você pode perguntar se quiser. Pode aquilo que você acha que tem interesse. Eu acho que uma coisa que está bem atual e que muitas pessoas às vezes me perguntam é em relação às eleições, né? Sobre os candidatos e sobre as possibilidades e de que forma. Tem muita gente que está na dúvida em quem votar. Eu queria que se você puder falar um pouco sobre cada candidato. Um apanhado. Um apanhado. Se você me permite, antes de falar nisso, como Yom Kippur, nós começamos hoje, mas a guerra de Yom Kippur foi iniciada em 6 de outubro, quer dizer, daqui a 2 dias. Então, nunca se chega a Yom Kippur sem primeiro recordar a guerra de Yom Kippur. Esse ano são 49 anos depois da guerra, que foi uma guerra muito marcante, porque teve muita discussão, e inclusive comissão, que foi criada uma comissão governamental de inquérito, porque houve muitas dúvidas com relação à falta de informação exata, se ia ou não ia haver guerra. Estava pairando uma dúvida. De um lado, em Israel, nos arredores, né, da nossa Shkuná, do nosso bairro aqui no Oriente Médio, que nós chamamos em hebraico Shkuná. Shkuná é bairro em português. Então, esse bairro aqui do Oriente Médio é muito complicado. E como 6 anos antes, o término da Guerra dos 6 Dias, havia uma insatisfação total entre os países árabes, todos mancomunados para arrasar com Israel naquela época. Eles tiveram uma grande surpresa, que Israel atacou todos os países árabes antes que eles atacassem. Então, eles não perdoaram esse fato a Israel e ficaram tramando como que eles poderiam surpreender Israel e atacar primeiro, que sempre quem é surpreendido, ele já leva uma desvantagem muito grande no início da guerra. E como Yom Kippur
é um dia que eles sabem que os judeus estão nas sinagogas, está tudo fechado, embora a tzavá, a polícia e Todos em alerta. todas as forças militares e de segurança têm os seus plantões, não fica todo mundo em casa, os quartéis estão cheios, as armas estão a postos, que nunca se sabe o que vai acontecer. Mas não é um país que está se preparando para a guerra justo em Yom Kippur. De modo que as primeiras horas da guerra foi um horror, porque Israel foi surpreendido e a linha Bar-Lev, que foi uma linha idealizada pelo general Bar-Lev, e que era lá no sul, entre o deserto do Negev e o Sinai, que incluía a fronteira, parte da fronteira com o Egito, que era o país mais forte dentre todos os países árabes que poderiam se lançar à guerra, caiu nas primeiras horas da guerra. O exército sírio estava em massa nas portas do Negev e não havia serviço de informação em Israel que tivesse previsto isso. De modo que o Cavo Bar-Lev, que era composto de um monte de fendas em torno de toda a fronteira e com armamentos para impedir a entrada da infantaria, porque no deserto a luta, e naquela época a aviação não era ainda o que é hoje, a infantaria que era o grosso nessa parte de território, como é o Sinai, que estava naquela época dominado por Israel, e o Negev. E então o que estava se esperando era a infantaria egípcia, e que era enorme, uma quantidade enorme de tanques. E o fato de que, simultaneamente, Israel foi atacado em todas as frentes, quer dizer, no sul, pelo Egito, no norte, pela Síria e pelo Líbano, e na parte central, pela Jordânia, que tem aqui a fronteira mais longa que Israel tem com os países árabes, que vai desde a extremidade sul da Galileia até Eilat, até Acaba. Mas não era o maior exército, embora um dos exércitos mais treinados era o exército jordaniano. Eles foram treinados pelos ingleses de longa data, mas o exército mais poderoso era o Egito. E às primeiras horas caiu o Cavo Bar-Lev, e com a queda do Cavo Bar-Lev, eles entraram direto em território israelense, porque sempre Israel, a estratégia de Israel é não deixar que a guerra venha para território israelense, sempre manter a guerra fora do território israelense. E aqui na guerra de Yom Kippur, eles entraram sem convite, mas à vontade. Quer dizer, houve uma falha muito grande no serviço de informação e houve muita discussão, porque entre os dois generais que tinham o serviço de informação do Exército e o serviço de informação do Mossad, eles estavam em posições diametralmente opostas. E havia um egípcio, que era, inclusive, genro do Sadat, que na época era o presidente do Egito, que ele tinha 2 casacas. Ele servia de informações para o Egito, coisas de Israel, e ele tinha dado a informação que era certa para Israel de que o Egito ia atacar, mas não acreditaram. Nessa guerra, Ruth, muita gente morreu, né? Foi uma das piores guerras em matéria de perdas, porque, como te falei, foi uma guerra que Israel foi atacado em todas as frentes. Mar, terra, mas Egito, Líbano, Jordânia, Egito, Síria, Iraque,
Nossa. todo mundo árabe aqui da região contra Israel. De modo que foi realmente uma guerra muito difícil e duas pessoas, dois militares, dois generais se destacaram muito. Um foi o Avigdor Kahalani, no norte, que a tropa dele de tanques conseguiu impedir a entrada maciça dos tanques sírios que estavam a caminho do Kinneret. Eles estavam já próximos de chegar ao Kinneret e do Kinneret para Tiberíades e entrar em Israel. Esse foi ele foi considerado herói, recebeu medalhas, tudo, que ele conseguiu manter contra todas as expectativas. E o Ariel Sharon, que ele comandava as forças no sul, que ele sozinho, até inclusive a falta de comunicação entre as forças que estavam distantes lá no sul e no centro de Tel Aviv, onde estava a Matkal, quer dizer, a junta militar que tinha que tomar todas as decisões, o que fazer, onde botar mais gente, e o problema grande foi trazer Miluim, em pleno Yom Kippur, às 14h, começar a convocar Miluim. As pessoas estavam no Beit Knesset, eles não tinham tempo de ir para casa para buscar o material, eles foram como estavam, sem as armas, sem nada. E o Sharon, que teve uma brilhante ideia depois que o Sadat, com as tropas do Egito, entraram no deserto do Sinai, no Negev, ele passou por trás e atravessou o canal de Suez e pegou o exército egípcio por trás. Quer dizer, ele conseguiu cercar. E o exército egípcio não podia ver, não havia as tecnologias que tem hoje. Até que eles perceberam que eles estavam praticamente cercados, já era tarde, e se a guerra continuasse, e aí com o que houve? O Sadat pediu, pelo amor de Deus, aos russos, porque os russos que tinham muita influência na época do Egito, que pedisse aos Estados Unidos para influenciar Israel para pedir um cessar-fogo. E naquela época era Kissinger, que era o grande homem, né, da época. E o Kissinger não estava entendendo o que os russos tinham a ver com essa guerra. E aí os russos explicaram: você tem que dar um jeito de parar Israel, porque o meu cliente, os russos dizendo que era o Sadat, que o Sadat comprava todas as armas da Rússia, o meu cliente está perdendo. E daqui a pouco, nessa velocidade, o Sharon vai chegar no Cairo, enquanto que as forças do Egito estão entrando no Negev, o Sharon está entrando no Cairo. E aí conseguiu, Ruth? Conseguiu. Modificou completamente o status da guerra. A guerra. Não à toa chegou a primeiro-ministro, né? E a quantidade de mortos foi da maior. Isso aqui é lamentável. Impressionante. Então, não se pode começar a falar nada hoje sem primeiro falar na guerra, na dívida enorme que todos nós temos, com todos esses que morreram, com todos esses que lutaram, com todos esses que salvaram o país de um desastre total. E hoje em dia, como se diz, pode ter havido uma falha estratégica. Agora, como havia dúvida se com tantos mortos você podia dizer que ganhou a guerra, mas dizem os entendidos, não sou eu que digo, os grandes entendidos. E ainda hoje o Barak, Ehud Barak, que foi um dos grandes militares que esse país já teve, ele disse que pode ser que tenha havido uma falha estratégica. Do ponto de vista militar, a vitória de Israel foi surpreendente. Do ponto de vista histórico, não tem palavras para medir a vitória.
do ponto de vista histórico. De modo que, depois de falar tudo isso, então a gente pode entrar na política, que realmente é confuso. Israel como é um país de muitos tipos diferentes de aliá, quer dizer, os 2000 anos de galut, de diáspora, depois do ano 70, que Tito expulsou os judeus de Israel, eles se espalharam pelo mundo. Logicamente que 2000 anos deixam impressões, as pessoas, os judeus vivem, não abandonaram as crenças, não abandonaram os hábitos, não abandonaram a religião, mas cada um falou outras línguas, se adaptou às culturas locais, às culinárias locais, às línguas, a música, a literatura. Cada um produziu dentro do seu campo, de acordo com o país, com a região onde ele vivia, porque você, 2000 anos, não pode manter uma estrutura única. Se bem que, de todos os povos da antiguidade, o único povo que hoje chama-se povo judeu é o mesmo povo que estava há 5.700 e tantos anos aqui nesse lugar. Todos os outros povos com os quais os judeus viveram na Mesopotâmia, no Oriente Médio, como os romanos, os gregos, os egípcios, todos esses povos, hoje, nem os egípcios de hoje, nem os italianos de hoje, nem os gregos de hoje, eles não têm nada a ver com o povo grego antigo, com o povo romano antigo, com os egípcios antigos. Nem língua, nem religião, nada. Não ficou nada. O único povo que é o mesmo é o povo judeu. E depois desses povos todos que foram desaparecendo, quando surgiram as outras duas religiões monoteístas, que surgiram muito depois do judaísmo, a primeira foi o cristianismo, quando nós começamos a contar depois os séculos, né, no ano cristão. E o cristianismo, e no ano 7 já da era cristã, no 7º século, a religião muçulmana. E com a língua árabe e toda essa confusão que eles despertaram até hoje. De modo que povo que guardou todas as suas características desde o início, desde Abraão até hoje, é o povo judeu. Certo. É o único. E, logicamente, que depois dessa dispersão toda, depois de tudo isso, quando começam a voltar para Israel, cada um traz um pouco daquilo que ele viveu nos anos que ele teve no galut. E tem línguas diferentes, e tem canções diferentes, comidas diferentes, e tem também ideologias políticas diferentes. E aqui, então, resultou de que, em vez de ter como um país como os Estados Unidos, que surgiu muito depois do povo judeu e que foi formado pelos ingleses que saíram da Nova Inglaterra, foram criar a Nova Inglaterra na América do Norte. Então, lá tem 2 partidos grandes e um país de mais de 200 milhões de habitantes. E aqui, com 9 milhões e pouco, nós temos, nessas eleições, concorrendo agora, 15 partidos. 15 partidos. Já houve tempo que nós tivemos 22. Nossa. Esse ano, para essas eleições, nós temos 15 partidos. Mas a diferença de Israel para os Estados Unidos também é o sistema, não, Ruth? Não. Não? Israel é sistema parlamentar. Mas os Estados Unidos não é parlamentar. Não, é sistema presidencialista. Não, mas isso não faz... Como no Brasil. Não, aqui o presidente não tem poder nenhum. Sim, por isso que eu estou falando. Em comparação, assim, não pode ser feito porque aqui é parlamentarismo, lá é presidencialismo.
Não, também o fato Ah. é completamente o sistema Não, eu sei que é presidencial. diferente. Eu estou falando que você está falando assim, que lá são 2 partidos e aqui são 15. Mas eu estou Sim, falando, lá é outro sistema político. É isso que eu estou outro falando. sistema, e outro sistema é outra gente, é tudo outro. Sim. Primeiro que um povo tão antigo como o povo judeu tem, logicamente, muitas diferenças entre cada setor. Uhum. Existem partidos aqui que não são, digamos assim, políticas. A ideologia não é tão diferente que exige que eles formem que Formem um outro novo partido que partido. ele tem outra ideologia. Não, que são sectoriais. Que ali tem muito russo, aqui é Sfaradi, aqui é Ashkenazi, o outro... Olha, Os judeus. Judeu é assim, né? Não tem jeito. judeus são assim. Então, nós temos, por exemplo, partidos de direita, nós temos o Likud, nós temos a Beit, a Yehudi, tem o partido esse novo, que agora, quer dizer, novo, antigo, que agora está correndo junto, o Ben-Gvir, junto com o Smotrich, que é o partido Sionuta Datit, também tem isso, Sionuta Datit, que é de direita, tinha o partido Yemina, que agora se desmembrou. Todos esses são partidos de direita, sendo que alguns são da direita tradicional, e tem outros que são da direita mais radical que possa existir, e tem direita que se diz religiosa. E tem os partidos religiosos, que eles, politicamente, ideologicamente, eles não têm assim nenhuma base especial, mas eles tradicionalmente votam com a direita, porque a direita é menos liberal, de modo que se adapta muito melhor aos partidos religiosos. E como não basta que tem partido religioso assim, assado, então tem o partido religioso dos Ashkenazim, que são os Haredim e a Adut. Aí são 2 partidos também. Um é Degel Torá e o outro que é Yadut Torá, e eles formam um partido só para correr nas eleições. E tem o partido religioso Sfaradi, que é o Shas, que lá é só Sfaradi. Né? Não basta. Então, tudo isso é direita. E tem partidos de esquerda, que só tem um partido sionista de esquerda, que é o Meretz, e tem um partido de esquerda, que é praticamente comunista, que é o Balad, que é o Partido Árabe. Se bem que, num passado não muito distante, haviam judeus que eram Haverim desse partido. E tem o centro, que é o Yesh Atid, e tem o centro-esquerda, hoje em dia, que é o Avodá, e tem o centro mais para a direita, agora, com esse partido novo criado com a junção do Gantz, do o Eisenkot, que entrou agora, e o Guidon Sar, que era de um partido extremo de direita. Lapid é de que partido? Quem? Lapid. Quem? Lapid. Lapid é Yesh Atid. Yesh Atid é, hoje em dia, o segundo maior partido depois do Likud. Certo. O Lapid progrediu muito. E tem, chegando lá embaixo ainda, 3 partidos árabes agora, porque tinha uma lista unida que concorria durante todos esses anos, até este ano, que agora eles se separaram. Então, ficaram 2 partidos árabes juntos, que não são partidos sionistas, evidentemente, mas não pode dizer que eles são da esquerda festiva, e tem o RAM, que é um outro partido que foi, inclusive, até o atual governo, eles apoiam
o atual governo, e é um partido árabe, RAM. E agora tem o Balad, que fazia parte da lista Unida Árabe, como o Tribunal Eleitoral impediu que ele se candidatasse por causa da postura dele, que é contrária à existência de Israel como Estado judeu. Então, agora ele apelou para o Supremo Tribunal, de modo que até as eleições o Supremo Tribunal pode decidir de uma forma diferente. Então, o que fica? O Likud, que é o maior partido atualmente em Israel, é um partido de direita liberal, tem de tudo lá. Tem gente que é de direita tradicional, tem gente que é religiosa, tem muitos religiosos, mas são religiosos light, não são nem os ortodoxos fanáticos e nem Haredim. E tem muitos Mizrahim no partido Likud. E eles hoje representam, agora, para as próximas eleições, eles estão próximos de ter entre 32 e 34 cadeiras. Atrás deles vem o Lapid, com o partido dele, que é o Yesh Atid, que é um partido recente, né? Não é de recente agora, mas não é um partido tradicional como o Meretz, ou como o Likud, ou como a Avodah, e ele conseguiu se lançar como um partido de centro, que ele está entre 24 e 25 cadeiras, que é a previsão para as próximas eleições. Em terceiro lugar, vem esse partido que eu digo que é centro-direita, porque ficou o Gantz, o Gidon Sa'ar e o Eisenkot, que é a Mahané, a Mamlarti, é o nome novo, que é o terceiro na lista. Depois eles estão com 12, 13. Depois vem o Shas, que é entre 8 e 9, os Haredim, que estão com 7, 8, o Lieberman, que é também um partido de direita, Israel Beiteinu, que é partido de direita, mas não radical, partido liberal, mas é de direita, que está com previsão de 5 a 6 cadeiras, o Avodah, que é centro-esquerda, com 5, o Meretz, que é esquerda, que está com 6, previsão de 6 cadeiras, e depois vem esses partidos, o RAM, que está com 4, e os dois partidos árabes que ficaram da lista unida, Tal e o nome do outro, Tal, vocês mudaram tantos nomes que até... Hadash Tal, que eles estão com 4 cadeiras previstas, e tem eu esqueci de dizer o partido da Tzionut Datit, que é a extrema-direita radical, que é os Smotrich com o Ben-Gvir. Eles estão também com 12. 12? Nunca eles estiveram tão fortes como agora, 12. E tem mais 2 partidos, um que é a Baita Yehudi, que foi o partido para onde a Ayelet Shaked, que era do Yemina, depois que o Yemina se despencou do Bennett, então ela foi encontrar uma nova casa e ela, por enquanto, está abaixo da linha que permite, pelo menos, eleger um deputado, ela está abaixo. Abaixo da linha também está um partido novo que apareceu agora, os Jovens
inflamados, a Tseirima Boarim. E tem um partido que todo ano concorre, nunca entra, que é o partido da Karkalit. Então, esses são os partidos. Agora, como votar? Existem dois blocos característicos que têm, durante... Essa é a quinta eleição em menos de 2 anos. Por causa dessa separação toda, como é regime parlamentar, você tem que ter pelo menos 61 cadeiras. O que conta é o número de cadeiras, o número de deputados na Knesset. A Knesset tem 120 deputados. Você tem que ter a metade mais um. Se bem que governar com 61 cadeiras, ter a metade mais um é muito difícil. Porque cada votação que você traz ao plenário, que tudo tem que ser... O governo pode propor leis, mas não pode legislar leis. Quem legisla é o parlamento. Então, todas as leis têm que ser trazidas ao plenário. E se um partido que pode ser da coalizão, inclusive, mas é uma coisa que fere muito as diretrizes políticas deles, uma vez que as coalizões são formadas de tantos partidos, e aí ele não vai votar. E o governo cai. É o que acontece na Inglaterra, é o que acontece na Itália, em todos os países democráticos que têm regime parlamentar, é um problema. Antigamente não era aqui assim, porque o partido Mapai, antigo, que era o votar, era um partido forte, que também nunca teve maioria absoluta, mas tinha 40 e tantos deputados, 50 deputados, de modo que era mais fácil fazer coalizão. Mas desde que acabou esse período, e nós entramos numa fase como agora, que tem a coalizão atual, que está regendo hoje o país. São 8 partidos. Tem partidos de direita, partidos de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro... De modo que é difícil. E de modo que o problema em quem votar. Se você tem uma ideologia francamente de direita, então você tem a alternativa de votar no Likud, que é um partido mais liberal. Se você é da direita radical, religiosa, essa pessoa não está nem nos ouvindo. Extremamente fanática, ninguém então está nem ouvindo para isso. Na Sionuta Datit. Se você quer partidos liberais, então tem que estar na coalizão que está hoje, que não tem religiosos, quer dizer, tem gente de kippah, o Guido Sar, ele anda de kippah. Ele era, né? Ele andava de kippah e tudo. Exato. Então, você tem aí a Vodá, Meretz, a Mahané Mamlahti, tem o partido do Meshatid, que é um partido grande. E se você é religioso, então você tem 2 opções. Ou votar no partido religioso, a Aduta Torá, que é a junção desses 2 que eu te falei, que são Ashkenazim, ou você tem o Shas, que é Sefaradi. Eles não têm nenhum plano político, nem econômico, nem de segurança, nem de coisa nenhuma. Eles querem estar num governo que garanta a eles um orçamento com que eles possam manejar e manter as instituições deles, que são principalmente instituições de ensino, que eles têm escolas separadas das escolas do Ministério da Educação, e eles mantêm essas escolas e têm creches e toda uma série de vantagens assim econômicas que eles dão, porque são geralmente famílias numerosas e grande parte dos pais não trabalham, porque eles estudam Torá
e passam o dia todo estudando Torá, as mulheres que podem trabalhar, trabalham, as que não podem trabalhar, o governo tem que sustentar. Então, o problema deles é entrar na coalizão com para o manter partido. a situação deles É, do jeito que está. o que acontece de segurança, eles não vão para o exército, o pessoal dos Haredi. Sim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que, para a maioria das pessoas, né, o mais importante no governo aqui em Israel é que o país se mantenha em segurança, seja um governo competente para manter a segurança e que seja um governo que seja forte economicamente, né? Porque o que as pessoas reclamam muito é o custo de vida, que teve um aumento. Israel está tendo um custo de vida muito alto, né? E eu queria saber, na sua opinião, o que você acha da atual situação hoje de Israel em relação à segurança e à economia? Em Ah, relação até ao governo do Netanyahu, porque muitas pessoas tendem. Eu vou fazer um paralelo, que não estou entrando na política do Brasil, não, tá? Mas a gente teve um governo Lula, que logo após o Lula se votou no Bolsonaro porque estava insatisfeito com o Lula. E agora se vota no Lula porque está insatisfeito com o Bolsonaro. Aqui a gente teve um governo sim, mas o Netanyahu. Lula ainda não foi eleito, ainda Não, tem outra. eu não estou nem entrando, eu só estou falando que as pessoas, o pensamento das pessoas é sempre votar, esquecem tudo que cada um faz, porque estão insatisfeitos com a atual situação. Independente se é Lula, se é Bolsonaro, não quero entrar nessa questão. Aqui, o Netanyahu é o que vai, no caso, representar o Likud, não é isso? O problema é o seguinte: Ah, no que diz respeito ao custo alto de vida, hum, Israel não é um país diferente dos demais países. Nós não podemos nos comparar. Israel só pode fazer comparações econômicas, educacionais, saúde, todos esses parâmetros com a Europa, que são países da OECD que nós também nos norteamos pelos mesmos parâmetros. Nós não podemos nos comparar com os países da América do Sul não, ou eu com não os quis. Não, não, eu eu estou você não falando do foi. ponto de vista Ah, custo de vida, por sim, exemplo. claro. Então, então o que acontece? Nós temos um comércio, importação e exportação muito grande com a Europa. A Europa, que são os países mais próximos, os mais semelhantes, os que têm artigos que nos interessam e que eles têm interesse em comprar os nossos e que não existe uma diferença estúpida na moeda. São próximos também. A nossa cultura tem muito mais semelhança com a deles do que com a sul-americana, ou com a africana, ou com a norte-americana. Então, aí, se a Europa, quando é que começou essa crise econômica enorme? Agora, com a guerra da Ucrânia. O custo de vida aumentou a partir da guerra da Ucrânia? Foi. Porque a Ucrânia e a Rússia eram grandes fornecedores, não só de Israel, como principalmente os países europeus, de produtos básicos, como era o petróleo, como o gás. Imagina, a Europa agora, se começar o inverno triste e eles não vão ter gás, eles vão morrer de frio, eles vão poder aquecer as casas deles. Nós, pelo menos, não temos esse problema de frio, como é o frio europeu, Também temos e gás. nós não aquecemos a casa com gás. E nós temos outras fontes de eletricidade que os europeus não têm. Mesmo que Então, a gente tem gás também, né? Mas e nós temos gás agora, de modo que os europeus não têm. É. Então, nós temos que fazer as nossas comparações com eles.
trigo, por exemplo, que Israel produz trigo e outros grãos, mas não o suficiente para abastecer as necessidades da população. Então, nós comprávamos trigo da Ucrânia, nós e muitos países mais europeus. Isso tudo parou, acabou. De modo que, de repente, ficou uma crise pan-europeia e que como se diz, se espalhou, atingiu o Oriente Médio, principalmente Israel, que não produz o suficiente desses grãos para se manter. Nós dependíamos do que nós comprávamos fora. Aí aumenta a exportação de petróleo. Nós não temos petróleo em quantidade comercial, temos pouco petróleo. Então, também importávamos petróleo. E o petróleo que nós comprávamos era oriundo da Rússia. Acontece que agora eles não podem vender. Eles estão com problemas dentro de fornecimento interno. E eles aumentam o transporte, aumentou o petróleo, aumenta o transporte de navio, os navios que traziam os grãos que diminuíram em quantidade. Então, logicamente, que os preços vão subindo. E não existe uma forma de você se isolar, porque de onde é que vai cair? Até o Brasil, imagina, o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais de soja, comprava soja também da Ucrânia e agora não tem. Entendeu? Essa guerra ela está se prolongando por mais de meio ano, não é brincadeira. De modo que, e agora com essa explosão que houve da tubulação de gás, piorou 1000 vezes. Nós não podemos fugir disso, nós não temos de onde é que vai cair petróleo, onde é que vai cair os grãos. Então, a vida aumenta, os custos de vida, no momento que aumenta um parâmetro, é uma bola de neve. O negócio vai correndo. Se não tem material de construção, então se constrói menos. Você constrói menos, o preço da moradia eleva, porque a busca, a compra é muito maior do que a proposta. Então, e vai assim. Uma coisa puxa a outra. Você não pode, hoje em dia, nenhum candidato à eleição, hoje, pode chegar para fazer discurso populista. Isso se chama discurso populista. Chegar e dizer para o povo, você vota em mim porque eu vou baixar o custo de vida. Ele não tem como fazer isso. E aqui em Israel isso não cola, porque o povo sabe. Mas, Ruth, quando eu falei, eu só quero esclarecer que eu não quis comparar Israel ao Brasil em termos nada disso. Eu só quis falar porque as pessoas falam assim, na época do Netanyahu, não tinha o custo de vida de hoje. É igual... Claro. Então, assim, se esquece. As pessoas começam a fazer comparações. Naquela época não era assim, agora é. Eu queria que você falasse exatamente o que você falou. Aí acontece que o Netanyahu governou 12 anos. E acontece que o governo dele foi tão bom, que já houve 4 eleições seguidas e ele não conseguiu formar um governo. Se ele foi tão bom e o partido dele continua sendo o maior, pelo menos com mais de 30 cadeiras, que nenhum outro partido ainda chegou lá, por que ele não é reeleito? Não pode falar do Netanyahu. O Netanyahu é um grande perdedor. Já houve 4 eleições. Nós vamos agora, dia 1º de novembro, para a 5ª eleição em 1 ano e meio. Por quê? Porque o Netanyahu não conseguiu formar nenhum governo. Ele, embora com os 30 deputados, ele não conseguiu fazer uma coalição. Ele tem que ter 61, ele não conseguiu. E agora ele está suando para ver se consegue. O que ele tem feito de arrumação com os outros partidos, essa Tzionut Datit chegou agora a 12, 13, eles não passavam de 3 ou 4, graças ao Netanyahu, que promete mundos e fundos. Por exemplo,
Os partidos, os Haritim e a Duta Torá, eles são 7, 8. Eles, muitos anos atrás, eles votavam com o Mapai. O Mapai concedia a eles as mesmas vantagens e eles se acertavam bem. Depois, com a mudança, a entrada de populações novas, principalmente entraram muitos russos, mais de 1 milhão, e etíopes, e depois várias outras, sul-americanos e também norte-americanos, mudou um pouco digamos, o contexto populacional do país. Não ficou mais aquela igualdade como tinha antes, populacional, ficou muito diversa. E com a diversificação, aí nasceu também a diferenciação política. E aí foram surgindo mais e mais e mais partidos que eram sectoriais. Esse partido do Lieberman, por exemplo, a Baita Yehudi, nunca existiu. É um partido que o Lieberman fez para os russos. Era um partido de russos. Hoje em dia já tem também deputados que não são russos. Mas, no início, quando eles se formaram, era um partido de russos. E agora, o Netanyahu, por exemplo, agora, os dois partidos Haredim, eles chegaram à conclusão que eles queriam se separar. Por quê? Porque uma fração deles, que são os Hassidim, eles acham que tem que introduzir nas escolas deles, que eles têm ensino independente, é outro ensino, outra escola, tudo separado. Eles tinham que introduzir pelo menos 2 matérias que são consideradas básicas, que é matemática e inglês, para que no fim de 12 anos de estudo, essas crianças que entram lá aos 3, 4 anos de idade, quando terminam o ginásio, eles pudessem estudar alguma coisa para eles terem possibilidade de trabalhar. Agora, quando você estuda 12 anos Torá, em que você pode trabalhar? Você não sabe inglês, você não sabe matemática, você não sabe nada. Então, os Hassidim disseram, bom, nós vamos introduzir nas nossas escolas o ensino da matemática e do inglês. E, então, com isso, nós vamos querer muito mais apoio financeiro do governo. E os outros Haredim disseram, nós, de jeito nenhum. Mas acontece que os Haredim não queriam essa separação, porque ia diminuir a força eleitoral deles e a força de dissuasão, de lishot, de sugar do governo mais e mais e mais vantagens. Aí o que Netanyahu fez? Ele disse para os dois, vocês podem continuar juntos, você que não quer ensinar inglês, você vai receber o teu orçamento, e você que quer ensinar inglês, você recebe também, igual. Então, o que eles pensavam é que quem não vai ensinar não devia receber. Não é? Você está querendo fazer um bem para o país, para a sociedade, para criar cidadãos úteis que vão poder terminar 12 anos de estudo e trabalhar, aí você se empenha, você mas paga para eles. Os outros não querem, se arrume. Não, eu quero os votos dele também, então eu pago para ele, o outro também. Ele comprou os votos. Claro. Se não, esses outros iriam fazer com o Yeshotim, que para eles tanto faz. Negócio de Estado palestino, vai ter, não é problema deles. Certo. O problema deles é com eles. Ruth, uma outra eles não são, partidos. Uma outra dúvida também é em relação a isso. Você falou Estado palestino,
O Lapid fez uma recente declaração que ele é favorável, que ele nunca tinha feito antes, mas ele agora fez, que ele é favorável a 2 estados. Quem? O Lapid? Ele fez isso no discurso da ONU. Foi. E isso discurso também... da ONU. ONU é a organização internacional maior que tem, que reúne todos os países do mundo. É a coisa mais improdutível que existe no mundo. Não tem nada de positivo que saia da ONU, nem do Conselho de Segurança, nem da Assembleia Geral. Agora, quando você vai lá e fala, então, pelo menos, você tem uma plateia enorme, que é o mundo inteiro, senão você não tem para quem falar. Agora, o fato de que ele disse lá que você vê com simpatia a criação de 2 estados para 2 povos, você falou. Isso não quer dizer que amanhã você vai estabelecer isso aqui. Porque você não tem, na realidade, hoje, como não tinha há 10 anos atrás, com quem falar no lado palestino. Os palestinos, eles querem um Estado palestino, mas eles querem um Estado palestino que não seja o que eles estão querendo. Eles querem com tudo. Vai ter um exército, vai ter forças militares, vai ter fronteiras tal como eles acham. Eles querem voltar às fronteiras de 67. Israel nunca vai voltar. Desde 67, quando terminou a Guerra dos 6 Dias, que Israel avisou, essas são as fronteiras de Israel. E com isso se assinou o cessar-fogo, e eles assinaram. Agora, papel assinado pelos países árabes não tem valor nenhum. Assim como o Lapid disse na ONU, tem o mesmo valor que os papéis assinados pelos países árabes. Não vale nada. Isso é importante, Lapid, porque as pessoas pegam os detalhes, né? Lapid, falou isso, Lapid então... pessoalmente, o Meretz, todo mundo do Meretz, todo mundo do Avodah, o Gantz, o Eisenkot. O Eisenkot está nesse partido, o Mamlarti, que não vai votar no governo a favor do Estado palestino. Agora, ele, pessoalmente, ele já disse qual é a plataforma dele. Ele é a favor do Estado palestino. E daí? Ele não consegue fazer uma coalizão com essa maioria. Então, você tem que governar de uma forma realista. Todos os partidos que estão sentados nesse atual governo e que estão se candidatando a apoiar o Lapid nessas próximas eleições para continuar com esse governo, é para impedir que o Likud, com o Bibi à frente dele, e esse monte de partidos direitistas radicais, entrem no poder. Porque vai ser uma tragédia com o problema das colônias, com o problema das leis, de fazer com que as leis do Estado de Israel agora atinjam também as colônias e fazer do status que já existe de tensão e de insatisfação por parte dos palestinos a 10 vezes, 20 vezes mais. Nós estamos agora, antes das eleições, é muito bom que cada um que hoje está pensando em quem vai votar, veja o que está acontecendo há 5 meses seguidos na Judéia e na Samária. O que é povo palestino que não quer paz? Embora esses todos que estão lutando, que estão causando, não sei o quanto as pessoas acompanham, todos os dias, todo dia, existem atentados de tiro na Judéia e na Samária, sobre ônibus, carros, crianças, homens, mulheres. Todos os dias, diariamente. Tiros, garrafas Molotov, pedras. É um problema terrível. Logicamente,
Israel não é uma organização terrorista, é um país soberano, de modo que um outro grupo de uma outra sociedade que está organizada segundo um critério, que é a Autoridade Palestina, que deu a eles o direito de morar em determinados lugares, de ter um governo próprio. Eles só não podem ter exército, mas eles têm agentes de segurança, que eles têm que zelar para que eles não façam isso. Mas não, sob a Autoridade Palestina, entrou uma quantidade de armas que hoje em dia, todos esses atentados, você escuta em Jenin, em Hebron, em Shem, quando o exército entra lá, atrás desses que estão atirando, a quantidade de armas e de explosivos que encontra não é normal, porque é tudo ilegal. E a Autoridade Palestina não faz absolutamente nada para impedir isso. E, ultimamente, inclusive, o Fatah, que era o braço militar do partido que apoia o Abu Mazen, que é o presidente, o atual presidente, ele se transformou agora também numa organização terrorista. Eles também estão atacando. Então, você tem que, hoje em dia, fazer um governo que tenha uma maioria de partidos que eles, ideologicamente, são a favor de um Estado palestino num futuro próximo, quando tiver com quem falar, quando os palestinos deixarem de se agrupar em organizações terroristas com uma única finalidade, matar judeu. Por que nós não temos essa finalidade de matar árabes? Onde é que entra na cabeça de que eu vejo que tem um determinado povo que é meu vizinho, que a minha meta na vida é matá-los? De modo que você tem que usar bom senso. O Bennett e o Avodá engoliram, durante esse ano que teve o governo, quando o Bennett era o primeiro-ministro, eles não têm nada a ver ideologicamente com o Bennett. Nada. Nem o Meretz e nem o Avodá. Mas o que eles pensaram? Se nós não entrarmos para apoiá-lo, vai ser pior. Nós temos que votar não entre o melhor, entre o mal e o menos mal. Então, o menos mal é impedir que o Likud ganhe mais votos e consiga ter 61, que ele vai ter 61 ou mais, às custas da adesão de todos esses partidos da direita radical, que não vão permitir nenhum andamento, seja para o futuro não próximo, para o futuro distante, em relação a uma solução pacífica com os palestinos. Ao passo que, com esses outros partidos liberais, nós podemos, pelo menos, sonhar. Com os outros partidos da direita, nós não podemos nem sonhar. Porque vai ser guerra sempre. Exato. Então, você tem que escolher ou por um governo que não quer, por exemplo, agora, esses dias, ter acontecido tantos atentados, que estão fazendo manifestações, todos os chefes, os secretários-gerais dos Ishuvim, que são da Judéia e da Samária, que realmente estão sofrendo, estão sendo atacados todo dia, os carros, os ônibus, as escolas. Então, eles estão protestando, fazendo manifestações de protesto em frente à casa do Gantz, que é o ministro da Defesa. Então, aí você tem que escolher o que nós devemos fazer. Ou ficar com estes que estão exigindo. O que eles estão exigindo agora? Uma ação militar imediata. Eles queriam agora, em Yom Kippur, que o governo de Israel, que o exército de Israel entrasse agora, em Jenin, em Hebron, em Shem, e arrasasse com eles. Não tem problema nenhum para o exército arrasar com eles.
do ponto de vista militar. Agora, do ponto de vista moral, como que nós podemos fazer uma coisa dessa? Não. Qual vai ser o nosso álibi para dizer que a gente vai entrar lá e acabar com a raça deles? Não existe isso na nossa mente. Esse tem que ser o pensamento de quem vai votar. Você vai votar em alguém que vai pensar de uma forma racional, de que, por enquanto, nós não temos possibilidade de criar, de deixar que os palestinos criem um Estado agora, nas condições que eles exijam que seja agora. Nós não temos essa possibilidade, mas nós temos, como ideologia política, a vontade de chegar lá. Essa é a nossa meta. E, por isso, esse atual governo fez tantas modificações, permitindo que o número de 15 mil, 20 mil operários de Gaza entrassem em Israel para trabalhar, que é para melhorar a situação econômica deles, coisa que eles não têm capacidade, porque o dinheiro que eles recebem, eles usam para fazer foguetes para mandar sobre Israel. Você vê como é que tem que pensar. Nós temos que pensar em ajudá-los a ganhar dinheiro, para melhorar a situação econômica. E eles ganham dinheiro para fazer foguetes contra nós. Não, mas assim, no caso Israel também, você já falou sobre isso, porque quando eles vêm trabalhar aqui, eles têm dinheiro para manter as suas famílias, eles não são candidatos ao terrorismo. E nem ficam com tanto ódio de Israel, porque aqui... Exatamente, é o que a gente quer. Mas isso é um trabalho lento. Não é imediato. Não é imediato. Não é bem vegamano. Não existe isso. Modificações sociológicas, antropológicas, culturais, são tudo uma questão de educacional que leva tempo. Educação é uma coisa demorada. Não existe nenhum processo educacional que você faça uma semana, 2 semanas e Israel terminou. Não há. Tem que ter paciência. Nós estamos esperando há mais de 5 mil anos. Vamos esperar mais 10 anos, mais 15 anos. 10 anos. Não 5 mil, mas vamos esperar. Pois é, isso que eu ia falar. Logicamente que não. Eu acho que hoje a gente tirou nosso pé da lama. Acho que a gente falou aí mais de 1 hora, mas eu acho que... Mas você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Eu sei que tem muita coisa aí, mas acho que hoje não vai dar, mas senão a gente não consegue mas não, sair com o vídeo antes de ontem. É que eu quero ainda que saia... Olha, uma coisa só que eu digo, que muita gente olha o Netanyahu falar, não é porque eu não sou a favor do Netanyahu, mas é que existe um limite que um político tem que colocar sobre ele mesmo quando ele está concorrendo a umas eleições e ele quer falar e quer contar vantagens, tudo bem, mas tudo que não ultrapasse o limite da segurança do país. Por exemplo, esses últimos dias, está havendo uma discussão tremenda, eu já falei isso uma porção de vezes, sobre esse negócio dos limites das águas econômicas entre o Israel e o Líbano. Sim. Esse processo de conversação agora está chegando ao fim. Apesar de todas as ameaças do Nasrallah, esse idiota lá do Hezbollah, apesar de tudo, apesar da impotência absoluta do governo libanês, mas os americanos colocaram isso como uma coisa que eles têm que terminar. É esse acordo de gás, porque se o Líbano... E nós temos que nos preocupar que o Líbano tenha gás para eles poderem sair da fome? Isso é preocupação de Israel? Porque se nós não abrirmos mão agora, que nós abrimos esse esquema que está sendo agora, já está chegando ao fim, está se falando, e o Netanyahu foi ontem para a rua, ele anda agora num caminhão de vidro blindado, né?
para falar para o povo as mentiras populísticas dele. Dizer que Israel cedeu 100% da quantidade de gás de uma determinada, de um poço determinado que está exatamente na fronteira entre fronteiras marítimas entre Israel e o Líbano, que Israel concedeu 100%. Deu tudo para o Líbano, coisas que pertencem a vocês, cidadãos de Israel. O atual governo está dando o direito de vocês. Isso é uma irresponsabilidade, porque ele está dizendo uma mentira. E ele está incitando o povo a fazer manifestações e está dizendo que esse governo é um governo de transição, não tem direito de assinar esse acordo e coisas desse gênero. Porque nós temos o maior interesse que o Líbano possa ganhar dinheiro da produção de gás, que eles possam vender muito gás e que o povo libanês tenha comida, educação e hospitais e luz e água e saneamento, porque se eles estiverem bem, eles não vão querer fazer mal a ninguém, eles estão mal porque eles não têm, eles olham o outro lado da fronteira, rico com tudo. Entendi. Você não pode Usa a comer, cabeça, né? você não pode comer quando está sentado do teu lado uma criatura Pessoa com fome. passando fome. Não pode. É verdade. Ele vai te odiar, lógico. Então, qual é a responsabilidade mínima que você pode exigir do Netanyahu? Respeite a verdade. Diga a verdade, que você está muito frustrado porque esse acordo não chegou a esse ponto agora que você não é primeiro-ministro, que não é você que vai assinar o acordo, é o Lapid. Isso é que está te incomodando. Não dá. É verdade, Ruth. Você falou uma grande verdade. Ele gostaria muito, mas acontece que os 12 anos que ele teve no poder, ele se recusou. Não adianta você manter uma atitude de agressividade com os teus inimigos. Tem o Líbano é um país... É melhor manter os inimigos perto do que longe, porque perto da gente a gente sabe exatamente o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ninguém vai ser amigo de ninguém aqui, mas a gente tem que manter as mínimas condições. É a mesma coisa. Olha, minha querida, depois que Israel conseguiu, depois de tantas guerras, viver em paz com a Jordânia, com o Egito, agora com os países do Emirato, a Turquia, que reatou É porque todo mundo tem interesse, nós temos, eles têm, todo mundo ganha com isso. Com certeza. Todo mundo ganha com isso. Tem que usar a cabeça, né? É a cabeça. Agora, se você só vai para a guerra, para ódio, não tem fim. É isso aí. Ruth, muito bom. Fechou bem. Gostei. Querida amiga, eu te desejo tudo de melhor. Que estejamos todos aí inscritos no livro da vida e que possamos sempre estar juntas. Informando você dando esses seus esclarecimentos que são tão bons para a gente. Para a gente é fundamental, principalmente nós que não temos acesso eu, particularmente, que meu hebraico eu fico assistindo o noticiário na televisão e tendo uma palavra ou outra, mas no sentido, né? Mas continue assistindo, que é assim que a gente aprende. Mas eu entendo muito em função do que eu aprendo com você. Sim. Aí fica mais fácil. Facilita um pouco. Isso aí. Bom, eu desejo a todas e todos os nossos que nos ouvem, que nos veem, a todo o povo de Israel e a todo o povo judeu, Gmar Hatimah Tová, que sejamos todos inscritos no livro da vida e que tenhamos a capacidade, tanto mental, como sentimental, como ideológica, como judaica,
de entender que nós temos que estender a mão e não empurrar, e não agredir. Nós temos que estender a mão. Nós somos um povo muito antigo, que já passamos muitas dificuldades e sempre soubemos sair e nos reconstruir, e nós não queremos destruir ninguém. Não. Ninguém. Queremos continuar. Nós queremos só nos defender. Isso. E viver queremos em paz, destruir né? ninguém. Principalmente viver em paz. Viver em paz. Shana Tová, querida. Shana Tová, Gmar Hatimah Tová. Tudo de bom. Da saúde. Saúde. Beijo.